As marés são resultado de três forças principais: a influência da Lua e do Sol e a rotação da Terra. A Terra e a Lua se atraem mutuamente pela força da gravidade, mas o ponto da Terra mais afastado da Lua sofre menos atração do que o ponto mais próximo. Mais próximo, a gravidade tem um efeito de esticar a Terra, deformando a esfera, elevando a água a produzir bulbos na direção da Lua e outro no sentido contrário. O efeito do Sol é idêntico, mas como a distância entre a Terra e o Sol é maior, ele exerce uma força 2 vezes menor. Quando a Terra, a Lua e o Sol se alinham, os efeitos se multiplicam e a maré alta acontece. Quando a Terra, a Lua e o Sol formam um ângulo reto, os efeitos se neutralizam e acontece a maré baixa. Toda essa mecânica também é influenciada pela rotação da Terra, mas seu principal efeito é na hora e o local em que as marés acontecem. As ondas formadas nos oceanos são de vários tamanhos que dependem das correntes, da profundidade e do formato dos litorais. Isso se explica porque em alguns lugares há 2 marés altas e 2 marés baixas por dia, enquanto em outros existe apenas uma maré. O fenômeno das marés é causado pelo movimento da Lua e da Terra em torno de um centro de massa comum. A água dos oceanos é mantida na superfície do planeta por meio da força da gravidade. A força gravitacional da Lua, que é cerca de 15% da terrestre, afeta a superfície da Terra, atraindo seus objetos para o seu centro gravitacional. O oceano é um corpo fluido que acaba deformado pela gravidade lunar, mas cada ponto da Terra é afetado pela gravidade com diferentes forças. Os pontos mais próximos da Lua são deslocados em sua direção, formando bulbos nos oceanos. E o movimento da Terra ao redor do centro de massa do sistema Terra e Lua gera uma força centrípeta ao redor desses pontos, resultando nos bulbos no lado oposto. Os bulbos são resultado do acúmulo de água que é atraído em direção ao centro de gravidade lunar. Essas são as marés altas, que ocorrem em ambos os lados do planeta. Conforme a Terra gira, as marés variam, gerando 2 marés baixas e 2 marés altas por dia. Mas o Sol também participa do fenômeno. Apesar de ser muito mais massivo que a Lua, a grande distância faz que sua influência seja quase a metade da influência lunar. Quando o Sol e a Lua estão alinhados, suas forças gravitacionais se somam e o fenômeno é chamado de maré de Cizígia e é mais intensa que o comum. As marés altas ficam mais altas e as marés baixas ficam mais baixas. Quando se forma um ângulo reto entre a Lua e o Sol, seu efeito é oposto. A diferença entre a maré alta e a maré baixa ficam menores. A Lua realiza 3 movimentos principais: a rotação em torno do seu próprio eixo, a revolução em torno da Terra e a translação em torno do Sol, junto com a Terra. Para dar uma volta ao redor do seu próprio eixo, a Lua demora 28 dias, e durante esse mesmo período ela dá uma volta completa em torno da Terra. Por isso, a parte da superfície da Lua voltada para a Terra é sempre a mesma. Se a Lua não fizesse essa rotação, ou seja, se ela não girasse em torno do seu próprio eixo, enxergaremos todas as suas faces. A posição que ela ocupa em relação à Terra e ao Sol determina o que chamamos de fases da Lua. Quando a Lua se encontra entre a Terra e o Sol, não enxergamos sua parte iluminada. É a fase que conhecemos como Lua Nova. Conforme o tempo passa, a Lua se movimenta e torna-se possível se enxergar da Terra uma pequena parte iluminada, que cresce gradativamente. 7 dias depois do início do ciclo, ela atinge a fase quarto crescente. Nos próximos 7 dias, a porção iluminada continua crescendo até atingir sua plenitude, a Lua cheia. A partir daí, a porção iluminada da Lua começa a diminuir, caracterizando a fase quarto minguante. O ciclo se completa quando 28 dias depois não avistamos nenhuma parte iluminada da Lua. É a fase nova, quando outro ciclo recomeça.